Bem-vindo ao Tóxico do Reddit, o canal onde histórias reais de relacionamentos tóxicos ganham voz. Aqui você vai ouvir relatos de pessoas que viveram situações de manipulação, traição e abuso emocional, mas que conseguiram escapar e reconstruir suas vidas. Esta é uma história real, compartilhada anonimamente no Reddit. Os nomes e alguns detalhes foram alterados para proteger a identidade das pessoas envolvidas. Meu nome é Carla, tenho 38 anos, e esta é a história de como descobri que meu marido mantinha segunda família completa em cidade, a 200 quilômetros de distância, durante 6 anos inteiros do nosso casamento. Ele tinha outra esposa, outros 2 filhos, outra casa, outra vida, tudo construído de forma espelhada à vida que tínhamos juntos. As datas de casamento eram com diferença de apenas 3 meses. Os filhos nasceram com um intervalo de semanas. As casas tinham decoração similar, até os nomes dos cachorros eram parecidos. A descoberta aconteceu quando a outra esposa me encontrou através de pesquisa na internet depois de começar a desconfiar. E quando sentamos para comparar nossas vidas, percebemos que ele tinha literalmente duplicado tudo, vivendo 2 existências paralelas e mantendo mentiras elaboradas em ambos os lados. Conheci Rodrigo em 2015, num curso de extensão sobre gestão de projetos que fizemos em São Paulo. Eu trabalhava como engenheira civil numa construtora média, ganhava bem, uns 20 mil por mês. Tinha carreira estável. Rodrigo se apresentou como engenheiro mecânico que trabalhava como consultor autônomo para várias empresas. Viajava muito, prestava serviços em diferentes cidades. Disse que morava em São Paulo, mas passava metade do tempo viajando para clientes. Começamos a namorar em abril de 2015. Nos primeiros meses, víamos um ao outro quando ele estava na cidade. Algumas semanas ele ficava 5 dias em São Paulo, outras semanas apenas 2 ou 3, dependendo dos projetos que tinha. Achei normal, considerando que ele tinha me avisado desde o início que viajava muito por trabalho. Casamos em dezembro de 2016, após 1 ano e meio de namoro. Cerimônia bonita, sem convidados, família e amigos. Lua de mel em Cancún. Voltamos e montamos casa juntos num apartamento que compramos no Morumbi. Rodrigo continuou viajando muito. Disse que precisava manter os contratos com clientes em outras cidades porque pagavam bem e éramos novos casados construindo patrimônio. Típica semana de Rodrigo era assim: segunda e terça em São Paulo, quarta até sexta viajando. Às vezes voltava no sábado, às vezes só no domingo. Quando estava em casa, era marido presente e atencioso. Cozinhávamos juntos, assistíamos séries, conversávamos sobre o dia. Quando viajava, mantínhamos contato por mensagens e ligações diárias. Não via motivo para desconfiar de nada. Em 2017, engravidei. Foi planejado. Queríamos ter filhos. Rodrigo ficou eufórico com a notícia. Durante a gravidez, ele tentou viajar menos. Disse que renegociou contratos para ficar mais tempo em casa. Passou a viajar apenas 2 ou 3 dias por semana em vez de 4. Nossa filha Laura nasceu em agosto de 2017. Rodrigo foi pai maravilhoso desde o primeiro dia. Acordava de madrugada para ajudar com mamadas, trocava fraldas, ninava. Nos primeiros meses após nascimento da Laura, ele ficou ainda mais tempo em casa. Dizia que tinha priorizado projetos locais para poder acompanhar o crescimento da filha. Quando Laura completou 6 meses, Rodrigo voltou a viajar mais. Disse que precisava retomar alguns contratos importantes. Voltou ao padrão de estar fora 3 ou 4 dias por semana. Eu tinha licença maternidade e depois voltei ao trabalho com Laura em creche boa. Vida seguia normal. Em 2019, 2 anos após o nascimento da Laura, conversamos sobre ter segundo filho. Eu queria que Laura tivesse irmão ou irmã. Rodrigo concordou. Engravidei rapidamente. Nosso filho Pedro nasceu em outubro de 2019. Novamente, Rodrigo foi pai presente e dedicado quando estava em casa. Durante esses anos todos, algumas coisas me pareciam um pouco estranhas, mas nunca suficiente para levantar suspeitas sérias. Rodrigo nunca me levava junto nas viagens de trabalho. Dizia que ficava em hotéis básicos, que passava o dia inteiro em reuniões e visitas técnicas, que não teria tempo para aproveitar comigo. Quando eu sugeria visitar ele em fim de semana quando estava viajando, ele sempre tinha desculpa. O projeto tinha atrasado e ele precisava trabalhar no sábado. Cliente tinha marcado reunião emergencial.
O hotel estava com problema e ele tinha mudado para outro temporariamente. Também percebi que ele tinha 2 celulares. Quando perguntei, explicou que um era pessoal e outro profissional. Fazia sentido para quem tinha múltiplos clientes. Ele mantinha celular de trabalho sempre com ele, mesmo em casa. Dizia que clientes podiam ligar a qualquer hora. Redes sociais dele eram praticamente inexistentes. Tinha perfil no Facebook, mas raramente postava. Não tinha Instagram. Dizia que não gostava de exposição, que preferia privacidade. Eu postava fotos da nossa família, marcava ele, mas ele raramente interagia. Achei que era só jeito dele de ser mais reservado. O dinheiro que ele ganhava entrava numa conta separada. Ele transferia a quantia fixa todo mês para a conta conjunta que usávamos para despesas da casa. Dizia que mantinha a conta separada para organizar melhor pagamentos de impostos e questões contratuais do trabalho autônomo. Parecia razoável. Eu também mantinha minha conta pessoal além da conjunta. Durante 6 anos de casamento, de 2016 até 2022, vida seguiu esse padrão. Rodrigo viajava metade da semana, voltava, era pai e marido dedicado quando estava presente, depois viajava de novo. Não era casamento perfeito, eu às vezes sentia falta dele estar mais presente, mas achava que era preço que pagávamos pela estabilidade financeira que o trabalho dele proporcionava. Em março de 2022, aconteceu algo que mudou tudo. Recebi mensagem no Instagram de perfil que não conhecia. Mulher chamada Fernanda. A foto do perfil mostrava mulher da minha idade, mas não reconheci. A mensagem dizia: "Oi, Carla. Sei que você não me conhece, mas preciso muito falar com você sobre assunto importante. Posso te ligar?" Fiquei confusa, mas respondi perguntando sobre o que era. Ela escreveu: "Prefiro explicar por telefone. É complicado. Por favor, é urgente." Dei meu número. Ela ligou 15 minutos depois. A voz dela estava trêmula, visivelmente nervosa. Começou: "Carla, o que vou te contar vai ser choque enorme, mas preciso que me ouça até o final." Meu coração acelerou. "Ok, estou ouvindo. Você é casada com um homem chamado Rodrigo Almeida, correto? Engenheiro mecânico, trabalha como consultor?" "Sim, por quê?" Silêncio longo do outro lado. Depois: "Eu também sou casada com ele." Não entendi imediatamente. "Como assim você também é casada com ele?" "Carla, Rodrigo é meu marido. Somos casados desde março de 2017. Temos 2 filhos juntos. Moramos em Campinas. Ele passa metade da semana aqui comigo e metade viajando. Ou era o que eu achava até começar a investigar. Senti o chão sumir. Isso não faz sentido. Rodrigo é meu marido. Somos casados desde dezembro de 2016. Eu sei. Descobri você essa semana. Passei as últimas semanas investigando porque comecei a desconfiar que ele estava mentindo sobre as viagens. Contratei detetive particular. Descobri que ele tem segunda vida completa em São Paulo. Com você." Fiquei em silêncio tentando processar. Fernanda continuou: "Sei que deve estar em choque. Também estou. Podemos nos encontrar? Acho que precisamos conversar pessoalmente. Comparar o que sabemos." Concordamos em nos encontrar no dia seguinte num café no centro de São Paulo. Rodrigo estava viajando, voltaria apenas no fim de semana. Disse para Fernanda que ele achava que estava em Belo Horizonte a trabalho. Ela disse que ele tinha dito para ela que estava em Ribeirão Preto. Quando cheguei no café no dia seguinte, reconheci Fernanda imediatamente. Ela estava sentada numa mesa no canto, 2 pastas grandes na frente dela. Quando me viu, levantou. Nos cumprimentamos estranhamente, sem saber exatamente como agir nessa situação absurda. Sentamos. Ela abriu uma das pastas. Trouxe tudo que consegui reunir: documentos, fotos, cronologia. Acho melhor começarmos comparando informações básicas. Passamos as próximas 3 horas naquele café comparando nossas vidas com Rodrigo. Quanto mais conversávamos, mais surreal ficava. Fernanda tinha se casado com Rodrigo em março de 2017, 3 meses depois do nosso casamento. Cerimônia em Campinas, 80 convidados. Lua de mel em Cancún, mesmo lugar que nós. Ela mostrou fotos do casamento. Era Rodrigo. Mesmo homem. Sorrindo ao lado dela com terno, da mesma forma que tinha sorrido ao meu lado 3 meses antes. O primeiro filho deles, Lucas, nasceu em setembro de 2017, 1 mês depois da minha Laura. A segunda filha deles, Marina, nasceu em novembro de 2019, 1 mês depois do meu Pedro.
Eles moravam em casa em condomínio fechado em Campinas. Ela me mostrou fotos. A decoração era incrivelmente similar à do nosso apartamento. Mesmas cores, móveis parecidos, quadros no mesmo estilo. Rodrigo tinha dito para Fernanda exatamente a mesma história que tinha dito para mim, que era consultor autônomo, que viajava muito para clientes em várias cidades. Para ela, ele dizia que viajava para São Paulo, Belo Horizonte e Ribeirão Preto. Para mim, ele dizia que viajava para Campinas, Santos, Ribeirão Preto. O padrão de viagem era espelhado. Quando ele estava comigo em São Paulo de segunda a quarta, ele estava com ela em Campinas de quinta a domingo. Quando ele viajava na minha perspectiva de quarta a sexta, na verdade estava com ela. Quando viajava na perspectiva dela, estava comigo. Ele mantinha celular separado para cada família. O celular que eu conhecia como o celular de trabalho dele era, na verdade, o celular que ele usava com Fernanda. O que ele chamava de celular pessoal comigo era o celular de trabalho para ela. Fernanda me mostrou fotos de família deles. Rodrigo com os 2 filhos, sorrindo. Rodrigo e Fernanda em jantar romântico. Rodrigo empurrando Marina no balanço. Fotos que poderiam ser da minha família, só que com pessoas diferentes. Até o cachorro. Nós tínhamos cachorro chamado Thor. Eles tinham cachorro chamado Zeus. Mesma raça, labrador dourado, idades similares. Era como se Rodrigo tivesse criado template de vida perfeita e duplicado. 2 esposas similares, mesma idade, mesma formação, ambas engenheiras. 2 casamentos com meses de diferença. 2 filhos em cada família, nascidos em datas próximas. 2 casas decoradas de forma similar. 2 vidas idênticas rodando em paralelo. Perguntei para Fernanda como ela tinha começado a desconfiar. Ela explicou que foi por acaso. Ela tinha encontrado recibo de restaurante no bolso do casaco dele. Restaurante em São Paulo. Data de uma quinta-feira. Ele tinha dito que estava em Belo Horizonte naquele dia. Quando questionou, ele disse que tinha passado por São Paulo rapidamente entre um cliente e outro. Mas ela ficou com pulga atrás da orelha. Começou a prestar mais atenção. Encontrou mais inconsistências. Pequenas coisas. Uma vez ele mencionou o evento que tinha acontecido na cidade numa segunda-feira, mas ele supostamente só tinha chegado na quarta. Como ele sabia do evento? Disse que tinha lido online, mas Fernanda duvidou. Ela começou a checar redes sociais dele, que também eram praticamente inexistentes, mas encontrou comentário antigo no Facebook dele, de 2016, de mulher parabenizando ele por casamento. Clicou no perfil da mulher. Era eu. Fui no meu próprio perfil. Encontrei a postagem. Era foto do nosso casamento. Alguém tinha comentado parabéns e marcado Rodrigo. Fernanda tinha ficado confusa. Casamento em 2016? Mas eles tinham casado em 2017. Começou a investigar mais fundo. Encontrou mais fotos minhas com Rodrigo. Percebeu que as fotos eram recentes. Não eram de relacionamento antigo. Eram atuais. Com crianças. Família. Foi quando ela contratou detetive particular. Detetive confirmou. Rodrigo mantinha 2 famílias. 2 vidas completas. Documentou tudo. Fotos dele chegando no nosso prédio em São Paulo. Fotos dele com Laura e Pedro no parque. Fotos dele comigo no supermercado. Fernanda passou dias em choque antes de decidir me contatar. Não sabia como. Não sabia se eu estava ciente e era cúmplice de alguma forma. Não sabia se eu ia acreditar nela. Mas decidiu que precisava tentar. Mulheres precisavam se unir nessa situação. Sentadas naquele café, choramos. Ambas devastadas. 6 anos da minha vida. 5 anos da vida dela. Baseados em mentira gigantesca. Rodrigo não era apenas marido infiel com amante. Ele tinha construído 2 famílias inteiras. 2 vidas separadas. Duplicou tudo. Fernanda tinha trazido documentos financeiros que o detetive tinha conseguido obter. Rodrigo ganhava muito mais dinheiro do que qualquer uma de nós sabia. Ele realmente era consultor bem-sucedido. Ganhava aproximadamente R$80 mil por mês. Dividia o dinheiro entre 2 famílias, mantendo ambas confortáveis, mas sem que nenhuma soubesse da existência da outra. Ele tinha até declarações de imposto de renda separadas. Conseguiu de alguma forma manter documentação duplicada. Provavelmente através de contadores diferentes, contas diferentes, endereços diferentes. As crianças. Isso era o mais doloroso. Laura e Pedro tinham irmãos que não conheciam. Lucas e Marina.
4 crianças inocentes, todas com o mesmo pai, todas sem saber da existência umas das outras. Fernanda e eu discutimos o que fazer. Confrontar Rodrigo juntas? Separadamente? Ir direto para advogado? Denunciar bigamia, que é crime? Decidimos confrontar juntas. Rodrigo voltaria para São Paulo no sábado, supostamente vindo de Belo Horizonte. Na verdade, vindo de Campinas, de Fernanda. No sábado de manhã, Rodrigo chegou em casa como sempre, cansado da viagem, mala pesada, pedindo café, beijou-me. Perguntou das crianças que estavam assistindo desenho na sala. Esperei ele tomar banho e trocar de roupa. Depois pedi para conversarmos. Disse que precisava falar de algo importante. Ele sentou no sofá, ainda relaxado, sem suspeitar de nada. Rodrigo, conheci alguém essa semana que preciso te apresentar. Quem? Nesse momento, toquei campainha. Tinha combinado com Fernanda. Fui abrir a porta. Trouxe ela para a sala. A expressão no rosto de Rodrigo quando viu Fernanda foi algo que nunca vou esquecer. Ele ficou branco, completamente branco, boca aberta, olhos arregalados, congelado. Oi, amor, Fernanda disse com voz fria. Surpresa te ver aqui. Ele tentou falar. Nada saiu. Tentou de novo. Fernanda, o que... Como descobri? Detetive particular. Como encontrei Carla? Internet. Como estamos aqui juntas? Conversamos. Muito. Ele olhou para mim. Olhou para ela. De volta para mim. Tentando processar. Tentando encontrar saída. Não havia. 6 anos, Rodrigo. Eu disse. 6 anos de mentira. 2 famílias. 4 filhos. Como? Ele afundou no sofá. Colocou cabeça nas mãos. Ficou assim por longo tempo. Depois começou a falar. Não com remorso verdadeiro, mas com resignação de quem foi pego. Disse que tinha começado me namorando em 2015. Conheceu Fernanda em 2016, enquanto ainda namorava comigo. Se apaixonou por ela também. Não conseguiu escolher. Quando ficou sério com ambas, decidiu manter as 2. Casou comigo primeiro. Depois casou com ela. Construiu sistema elaborado de mentiras para manter ambas as relações. Disse que amava as 2 famílias. Que não era capaz de abandonar nenhuma. Então manteve ambas. O trabalho dele realmente exigia viagens, então usou isso como cover. Dividia tempo, dividia dinheiro, dividia vida. Os filhos foram coincidências do timing, disse ele. Ambas engravidaram aproximadamente ao mesmo tempo. Ele não planejou, apenas aconteceu. Depois aconteceu de novo com os segundos filhos. Ele falou sobre isso tudo com distanciamento perturbador. Como se fosse problema logístico que tinha gerenciado, não traição devastadora de 2 famílias inteiras. Fernanda e eu já tínhamos combinado os próximos passos. Advogados já estavam envolvidos. Divórcios seriam iniciados imediatamente. Bigamia seria reportada às autoridades. Questões de custódia, pensão alimentícia, divisão de bens, tudo seria resolvido legalmente. Rodrigo foi obrigado a sair naquele dia, de ambas as casas. Fernanda tinha dado mesmo o ultimato em Campinas. Eu dei em São Paulo. Os meses seguintes foram um processo doloroso de desfazer 6 anos de mentiras. Advogados, audiências, negociações. Rodrigo foi acusado de bigamia. Pegou pena suspensa. Teve que pagar pensão para 4 crianças. A parte mais difícil foi explicar para as crianças. Laura tinha apenas 5 anos. Pedro, 3. Como explicar que papai tinha outra família? Fernanda enfrentou o mesmo desafio com Lucas e Marina. Decidimos, Fernanda e eu, manter contato. Não por escolha, mas por necessidade. Nossas crianças eram meio-irmãos. Precisavam conhecer uns aos outros. Precisavam entender a situação conforme crescessem. Organizamos encontro supervisionado das 4 crianças, alguns meses depois de tudo explodir. Foi estranho e lindo ao mesmo tempo. Laura e Lucas tinham apenas 1 mês de diferença. Brincaram juntos como se sempre tivessem se conhecido. Pedro e Marina também. Hoje, 2 anos depois, Fernanda e eu somos amigas, unidas por trauma compartilhado. As crianças se veem mensalmente. Sabem que são irmãos. Estão processando em terapia apropriada para a idade. Rodrigo tem visitação regulada. Vê cada par de filhos em finais de semana alternados. Relacionamento dele com eles é complicado. As crianças amam o pai, mas conforme crescem e entendem mais a mágoa. Quanto a mim, estou reconstruída. Terapia intensiva por 2 anos. Processei trauma, perda, traição.
Mas sobrevivi. Carreira continuou. Filhos estão bem. Vida seguiu. Relacionamentos? Impossível por enquanto. Confiança foi destruída de forma tão completa que não consigo imaginar deixar alguém entrar de novo. Se você está lendo isso, sinais de alerta eram todos lá. Viagens constantes, redes sociais inexistentes, celulares múltiplos, nunca conhecer colegas de trabalho, finanças separadas, desculpas para não acompanhar em viagens. Individualmente, cada sinal tinha explicação razoável. Juntos, formavam um padrão. Confie nos instintos. Questione. Verifique. Sua realidade pode ser construção completa de mentiras.